do esperado, mas algum sucesso houve, né? E até medidas radicais, como a da França, que determinou a proibição de menores de 15 anos terem acesso a redes sociais, o que também não é fácil de controlar, mas é uma medida. Você tem parâmetros legais que levam pelo menos a debates, reflexões, novas medidas, né? Agora, não pode cruzar os braços e ver o que está acontecendo com crianças. Crianças. E não é um caso episódico, né? São vários e vários, o que mostra que é um sistema, é algo sistemático, que tem de ser combatido também de maneira sistemática. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos, amanhã estamos de volta aqui. Até amanhã, Ronald. Até amanhã, meu caro. Até amanhã, Clara. Ótimo jogo lá, Ronald. Obrigado. Só lembrando, tá 1-1. O Paris Saint-Germain e o Aston Villa, intervalo de jogo. Olha. Termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico, o relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Hoje até às 19 horas, porque tem bola rolando a partir das 7 da noite. Até lá, muita informação, opinião e debate com a sua importante participação através do Fala Galera. Kevson ou Kevson vai fazer falta para a Ponte Preta na sequência da Série B. Kevson, ele vai passar por uma cirurgia, tá fora da temporada. Opine 97102-1493. E qual a sua projeção de pontos para o Guarani nos 3 últimos jogos da primeira fase da Série C? Os jogos são Ipiranga pela ordem, Ipiranga em Campinas, próxima segunda, Brinco de Ouro, Botafogo da Paraíba fora e Brusque, última rodada, Estádio Brinco de Ouro. Opine 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Kevson rompe o ligamento do joelho e não joga mais pela Ponte Preta. Lateral retorna ao Santos, onde passará por cirurgia. Exames não apontam lesão e Sérgio Palácios está liberado para enfrentar o Náutico. Elenco da Ponte entra em reta final de preparação para o duelo desta sexta-feira. Zanardi poderá ter somente 5 atletas de linha no banco de reservas. Ponte inicia a venda de ingressos para o duelo diante do Náutico. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Conselho convoca assembleia para avaliar proposta de SAF.
Pautas do Guarani. Elenco do Guarani se reapresentou nesta quarta-feira e deu início à preparação para o duelo contra o Ipiranga. Guilherme Cachoeira vira preocupação no Brinco de Ouro. Atacante foi substituído no intervalo da última partida com dores no joelho e pode ser desfalque na próxima rodada. Expulso contra o Anápolis. Emerson Barbosa é desfalque confirmado para Hélio Cizenando. Conselheiros reprovam minuta inicial da SAF e comissão vai negociar ajustes com Roberto Graziano. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Agosto definirá futuro do Bugre na primeira fase da Série C. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Memphis Depay decide ir à justiça contra o Corinthians e pode cobrar cerca de 180 milhões de reais. Entendimento do staff do atleta é de que há elementos para pedir nos tribunais o valor total do contrato que não foi assinado, além da dívida integral do vínculo anterior. A alegação é de que havia um acordo de boa-fé quando as partes acertaram as últimas cláusulas do vínculo e passaram a aguardar apenas a assinatura do presidente. Pauta 2. Luiz Ubeldia vive situação delicada, mas segue respaldado pelo elenco do Fluminense. Técnico e jogadores têm boa relação, apesar das recentes atuações. Parte da diretoria entende que a saída imediata seria o melhor caminho, mas o treinador deve permanecer pelo menos até o duelo da volta contra o Rivadavia pela Copa Libertadores. Pauta 3. Barcelona prepara nova oferta de 60 a 65 milhões de euros por Rodri, do Manchester City. Volante quer voltar à Espanha e aguarda o desfecho. Fora da disputa por Rodri, Real Madrid mira Martin Zubelmendi, jogador do Arsenal. 17:07, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Oi, Pedrão, abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, um grande abraço, um abraço pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado do Bugre é que hoje o Breno Beretta vai trazer muitos detalhes sobre o assunto SAF. Na noite de ontem, os conselheiros do Guarani não aprovaram a proposta inicial feita pelo Roberto Graziano, alegando ali alguns termos de contrato, e daqui a pouco o Breno Beretta vai trazer mais detalhes sobre essa primeira rejeição dos conselheiros do Bugre. Pelo lado da Macaca, o Kevson vai ter que passar por cirurgia no joelho. Nós trouxemos essa informação ontem, ainda dentro do Esporte em Debate, e daqui a pouquinho, dentro do noticiário da Macaca, mais detalhes sobre essa recuperação do lateral esquerdo, Kevson Batista. 17:08, mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que comanda a máquina do som e manda para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o nosso youtuberman, ele que faz a captação da imagem e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí joinha. Muito obrigado para você que já é assinante do canal. Se ainda não é assinante, seja. É importante você ser assinante. Toda vez que tiver presentes, toda vez que tiver sorteio de ingressos, você pode concorrer desde que seja assinante. Então, para não esquecer lá de última hora, já faz a sua assinatura
é de graça, não paga nada, e aí você estará apto para concorrer aos sorteios aqui da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado também para você que já é assinante do meu canal no youtube.com/rádio, no youtube.com/portal Carlos Batista. E você que não é assinante ainda lá do meu canal, não paga nada e você tem o melhor aqui da Rádio Bandeirantes e também do programa Os Donos da Bola na tela da Band, todos os dias, do meio-dia até a 1h. Esporte em Debate, coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. São 17h12 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h. Hoje tem futebol na rede e, portanto, o programa termina um pouquinho mais cedo. Palmeiras e Cerro Porteño, Libertadores, o Ulisses Costa, Zaidan e o Pretzel. Bola rolando 19h. Então nós vamos até às 19h e aí já passamos para bola rolando. Aqui você não perde nada. Ouvinte participando dizendo o seguinte: meus amigos, Guarani não merece subir mesmo, com esses caras fazendo mimimi, se achando que ganharia a qualquer hora. Jogadores medíocres, novamente a história se repete, fazendo um pênalti ridículo e tomando gol aos 49. Pelo amor de Deus. E aí esse técnico vem com blá 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 blá. Salários atrasados outra vez. A continuar assim, esse time não sobe, é lamentável. Quem falou, quem participou aqui não assinou. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui no WhatsApp. Sim, Mauro Ribeiro Prado. Abraço para você, Mauro Ribeiro Prado. Muito obrigado aí pela sua participação. Diz aqui o ouvinte: pessoal, achei essa foto do Gleger.
Excelente dia para vocês. Seria genial colocar a imagem no programa de hoje. Deixa eu ver qual é a imagem. Gleger na Lusa. Gleger na Portuguesa. Tá aqui, ó. Inclusive tem uma faixa lá no fundo escrito Gleger, gigante da Lusa, ídolo eterno. E o Gleger está descalço, pisando em cacos de vidro. Então é claro, evidentemente, deixa eu ver quem que mandou aqui, né? No WhatsApp não tem o nominho dele, hein? Só tem o final do telefone 4956. Claro, evidente, né? De que é inteligência artificial. É assim, ó. No programa de hoje, para quem não acompanhou, nos Donos da Bola, o Gleger estava falando do Olimar Tesser, que é um hipnólogo que fez um trabalho com ele e com o time da Portuguesa quando ele jogou na Portuguesa. A situação era dramática, a Portuguesa não ganhava de ninguém e estava ladeira abaixo para ser rebaixada. E o Gleger falou do Olimar Tesser. E eu disse que eu conheci o Olimar Tesser. Contei até o trabalho que ele fez também no Paulista de Jundiaí. Paulista também estava numa situação assim, Campeonato Paulista. Tinha que ganhar os 3 jogos finais para escapar do rebaixamento. Pegava Palmeiras, Corinthians que tinha o Ronaldo Fenômeno, e pegava o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí, no decorrer aí dos jogos, o Paulista de Jundiaí contratou o Olimar Tesser para fazer esse trabalho. E o Olimar Tesser fez realmente um trabalho fantástico, porque o Paulista não ganhava de ninguém. Aí ganhou do Palmeiras, ganhou do Corinthians, empatou com o Botafogo e escapou do rebaixamento. E contei também a história de que o Olimar Tesser esteve aqui no Complexo de Comunicação da Bandeirantes, porque depois desse trabalho que ele fez no Paulista, o programa Os Donos da Bola fez uma reportagem com o Olimar Tesser. Mas para não correr riscos de que pudesse acontecer algo que nós não teríamos possibilidade de atestar como verdadeiro, eu convidei o Olimar Tesser para vir aqui no estacionamento da Band, aqui no Complexo de Comunicação Jorge Saad. E ele veio. E ele aqui no estacionamento da Band colocou os cacos de vidro, e a Adriana Almeida, grande repórter, trabalhou muito tempo conosco, trabalhou aqui na Rádio Bandeirantes, trabalhou também na tela da Band, foi repórter dos Donos da Bola durante muito tempo. E ela fez a reportagem. E aí perguntei, falei, Dri, mas o que ele falou no seu ouvido antes de você caminhar em cima dos cacos de vidro? E ela disse, ele não falou nada, ele só falou para que eu olhasse para frente, não prestasse atenção nos cacos de vidro, olhasse no horizonte e caminhasse em linha reta. E foi exatamente o que eu fiz, disse a Adri. E o outro fato impressionou também, porque o cinegrafista que estava acompanhando a Adri, ele posicionou a câmera, né? Colocou em cima do tripé, e ele foi lá na frente e o Olimar Tesser falou, estica o braço. A Adri é uma mulher pequena, né? E ela esticou o braço e o cinegrafista, o Olimar Tesser, pediu para o cinegrafista segurar, dependurar no braço da Adri. Claro, né? Ela não ia conseguir segurar. Não conseguiu. Aí veio o Olimar Tesser, falou no ouvido dela, pediu para que ela de novo esticasse o braço. E o braço estava duro igual uma madeira. E o cinegrafista pendurou no braço da Adri. Pendurou mesmo. E o braço não desceu.
E o Gleger contou a história de que quando ele estava na Portuguesa, ele também caminhou em cima de um tapete com cacos de vidro. E é por isso que o ouvinte então está mandando essa foto, que é uma foto produzida por inteligência artificial. O Gleger com a camisa da Portuguesa e caminhando em cima de cacos de vidro. Valeu, muito obrigado, viu, pela sua participação. Batista, tenho chá caseiro para melhorar a voz do Tigrão. Pergunta se ele tem interesse no chá. Abraços, Laco. Tá bom, Laco. Melhor trazer, né? Já traz, pelo sim, pelo não. Já traz e deixa aí, né? Aí o Tigrão, amanhã é quinta, depois de amanhã, ele vem aqui para participar do programa Os Donos da Bola na tela da Band. E aí já leva o chá. Ouvinte, continue participando, mandando para cá as suas participações via WhatsApp, mensagem de texto e também mensagem de áudio. O programa hoje termina mais cedo, até às 19 horas, mas dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Mande aí mensagem curta, tanto de texto quanto de áudio, assim dá tempo da gente colocar tudo no ar até às 19 horas. Aproveite neste mês de agosto a promoção na H+ Beni Center, porque o seu carro merece cuidado de especialista. Aproveite e troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. A H+ Beni Center é referência em Honda fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. E mais, troque o óleo do seu veículo Honda e ganhe alinhamento e balanceamento. E se o seu veículo for multimarca, você ganha check-up gratuito. Check-up gratuito na troca de óleo em veículos multimarca. Confira mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988950000. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Bom, já o Pedro Piscinato vem com o noticiário da Ponte Preta, mas só respondendo aqui, pessoal perguntando sobre Transferban, se a Ponte quitou o Transferban. Hoje é feriado, mas o feriado é somente em Campinas. E aí, a Ponte quitou ou não o Transferban, hein, Pedrão? Ainda não, Batistão. A Ponte Preta segue punida aí com o Transferban e segue, é claro, sem poder inscrever os jogadores que já estão treinando. São 2 Transferbans da FIFA, um que passou a valer no dia 19 de maio e outro que passou a valer no dia 27 de julho. Macaca sofre aí com essas punições e ainda não pode inscrever os jogadores contratados. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando a respeito do mercado da bola. O Racing da Argentina tem um interesse no Bruno Zapelli, que é meia do Atlético Paranaense. O jogador é um desejo do técnico Juan Pablo Vojvoda. E o Internacional acertou hoje a contratação de um meia sueco, o Niklas Eliasson, jogador que chega ao clube gaúcho, estava no AEK Atenas. O Ceará também está se reforçando, acertou a contratação do atacante Leni Lobato, 25 anos, jogador que estava na Grécia. Batista.
Ouvinte participando, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, Breno, CH, Tigrão. Ô Batista, eu tenho que aplaudir o Breno aí, porque o Breno tá falando umas verdades aí sobre o Guarani, sobre o Cizenando, sobre a base, sem medo de retaliação. Então, cara, parabéns aí, viu, Breno? E eu penso a mesma coisa sobre esse assunto aí. Sabe, eu que pedi tanto para contratarem o Hélio Cizenando, porque imaginava que ele trabalhava com jogadores inferiores, de categorias inferiores e também jogadores de séries inferiores, e que ele ia ver alguma qualidade na base do Guarani. Mas é totalmente ao contrário, sabe? Ele vive dizendo que o Luca é um leão de treino. Nossa, se entrega no treino, e que isso, que aquilo, que o Maranhão se entrega no treino e tal. Cara, mas e no jogo eles entregam o quê? O que eles entregam no jogo? Entendeu? O cara é leão de treino num treino, aí vai pro jogo. Aí não entrega nada no jogo. Aí, na outra semana, ele é de novo um leão de treino, aí vai pro jogo. Não entrega nada no jogo. Sabe? Não é treino que vai classificar o Guarani. É o resultado do jogo. Entendeu? Então, assim, ó, eu fico assim, sabe? O Hélio Cizenando, ele enxerga o jogo, o treino, mas não enxerga o jogo. Entendeu? Eu tô muito decepcionado com ele, muito decepcionado. E ele vai morrer abraçado com essas convicções dele, sabe? E envergonhando o time do Guarani como foi no último jogo. Envergonhando a torcida, envergonhando a camisa do Guarani como foi no último jogo. Então eu totalmente apoio se houver uma mudança de técnico. Eu que apoiei tanto para contratar ele, agora penso completamente ao contrário. Tá? Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, muito obrigado, Pércio de Valinhos. Boa tarde, Batista. O Guarani não entendeu o que é disputar a Série C, jogando de salto alto, e o que é pior, ninguém cobrando uma atitude desses jogadores. Agora vem o Ipiranga, num jogo de 6 pontos. O Bugre vai entrar pilhado, torcida com 0 paciência, ou seja, cenário pronto para uma tragédia. É preciso mudar e mudar muito. Não adianta insistir com Luca e Nayan. Acorda, Guarani, enquanto há tempo. Abraços, Pércio de Valinhos. Abraço para você, Pércio. Muito obrigado pela participação. Diz aqui o ouvinte, boa tarde, Batista. É o Rafael de Campinas. Interessante essa história. O hipnólogo que conseguiu deixar o braço da repórter duro, a ponto de suportar o peso de um homem. Também conseguiu deixar as mãos de um alface do Gleger firmes para fazer as defesas. Guarani deveria ter contratá-lo para fazer os nossos atacantes marcarem gols. Rafael de Campinas. Bom, tirando aqui a brincadeira, né, que você fez com o Gleger, que aceita a brincadeira, mas também de vez em quando ele dá umas patadas. Então, é só aguardar. Tenha essa questão realmente, viu? Eu lembro no Paulista, tinha um atacante chamado Mazola, jogador do São Paulo, jogou no exterior, jogou aqui no Guarani também. Bom jogador, mas marrento, e estava numa fase horrível, não marcava gol. E o hipnólogo fez esse trabalho no Paulista e ele começou a marcar gols. Então, sim, o hipnólogo também tem essa capacidade. Pode ser até que o hipnólogo não entenda de futebol, embora ele jogou futebol, foi goleiro, mas embora não tenha sido treinador, não foi cronista, ou seja, ele não tem profundidade, mas ele trabalha a mente, ele trabalha o mental. É evidente que o jogador tem que ter capacidade, né? E ninguém discute que o Luca tem capacidade, ninguém discute que o Maranhão
tem capacidade de jogar futebol. Ninguém discute que o Neto Costa, que entrou nesse jogo aí, tem capacidade. São jogadores que passaram por base. São jogadores que passaram pelas mãos de vários treinadores. Então, se não soubesse jogar futebol, não estaria jogando no futebol profissional. Eu até nos donos da bola falei qual é a diferença que tem do Luca e do Cristiano Ronaldo, futebolisticamente falando. Nenhuma. Os dois fizeram base, os dois sabem jogar futebol, os dois sabem chutar no gol, os dois têm qualidade técnica para jogar num time profissional. Então, por que o Cristiano Ronaldo ganha, sei lá, 500 mil vezes mais do que ganha o Luca? Porque o Cristiano Ronaldo, ele é um jogador trabalhado no mental. Durante a carreira inteira, ele fez 2 trabalhos excepcionais. Primeiro, físico. Sem físico, o jogador, por mais técnico, por mais habilidade que tenha, não consegue jogar. O futebol está muito intenso. O futebol de hoje é muito diferente do futebol de antigamente. Antigamente eu assisti a Copa de 70. Jogadores que jogaram a Copa de 70, alguns, né? Jogariam hoje, outros não conseguiriam jogar, porque o futebol era um futebol mais cadenciado. Hoje o futebol é intenso, tem que ter intensidade de maneira permanente, o cara tem que ser atleta. E o Cristiano Ronaldo trabalhou isso a vida inteira. Ele é um atleta antes do jogador de futebol. E o mental, permanentemente ele está trabalhando esse mental. Eu vi um vídeo, ele treinando na hora de folga, junto com os filhos. Ele tinha uma rampa e ele batia uma bolinha e a bolinha ia quicando e caía dentro de um copo. Ficou isso muito tempo fazendo isso, brincando com o filho, o menino, e fazendo isso. Jogava a bolinha quicava e caía dentro do copo. Às vezes errava, na maioria das vezes acertava. Por quê? Treinar a mente humana é uma máquina fantástica, mas tem que ser treinada. E ele estava treinando precisão. Na hora do jogo, quando tem que definir numa fração de segundos, a mente está treinada para poder meter a bola na rede. E aí o Cristiano Ronaldo não perderia os gols que o Luca perdeu na partida contra o Anápolis. Estou falando o Cristiano Ronaldo, poderia falar Ronaldo Fenômeno, poderia falar o Romário, os grandes definidores, Fred, não perderia aquele tipo de gol. Então essa é a diferença, né? Os dois sabem jogar futebol, mas na hora de decidir, um decide, coloca a bola na rede e o outro não olha para o gol, acha que o gol está para lá e chuta. Quando ele vai perceber, chutou para fora. É profundamente lamentável. Batista, boa tarde. O Tigrão, o CH, o Glenger, tem um emprego dos sonhos. A gente trabalhando todo dia, chega cansado à noite, vai assistir um joguinho e a mulher já pega no pé, dizendo que a gente só fica assistindo o jogo. Já os 3 aí assistem todos os jogos que querem e se a mulher olhar torto, eles dizem que é trabalho. Arruma uma vaga aí. Carlos Stefanuto, Fortaleza. É, Carlos Stefanuto, a sua mulher, a sua esposa, tá olhando de lado, hein? Você querendo assistir o jogo e ela aí tá querendo outra coisa, não é verdade? 17h33, Ponte ou Guarani hoje, hein? Guarani. Breno Beretta trazendo informações do Bugre, diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos logo de cara bater um papo com o Dr. André Torquato,
que é o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Já já eu vou falar sobre o time, projetar, até porque reapresentação agora à tarde, de olho no jogo contra o Ipiranga, que é importantíssimo para o Guarani, mas ontem teve uma reunião muito importante do Conselho Deliberativo do Bugre, e é claro que os conselheiros que já tinham a proposta em mãos, eles debateram sobre o assunto. Os conselheiros, eu até expliquei, tanto nas redes sociais quanto hoje na tela da Band, os conselheiros, eles não têm o poder de veto com relação à proposta. Mas qual que é o objetivo? Emitirem um parecer para os sócios, um parecer favorável ou reprovando o que eles receberam, a proposta da SAF. Ontem, eles se recusaram a votar nessa situação, por quê? Porque eles não gostaram da proposta, pelo que eu sei. Mas eu vou, primeiro, ouvir o doutor André Torquato para passar algumas informações que ele pode passar, até porque o pessoal que está envolvido na negociação, os conselheiros do Guarani, não podem passar detalhes, mas eu tenho alguns detalhes. Bom, doutor André, primeiramente, o que dá para falar da reunião da SAF de ontem? O que vocês conversaram? Quais foram os assuntos em pauta? Um abraço, boa tarde, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Breno, boa tarde, obrigado pelo contato e pela oportunidade de falar à comunidade bugrina. Em relação à reunião do Conselho de ontem, ela teve como pauta 2 assuntos. O primeiro assunto era a apresentação da proposta recebida pelo Guarani para se tornar SAF, e a segunda era a ratificação de uma decisão anteriormente tomada pelo Conselho de recomendação para que o Guarani se torne SAF. Então, primeiramente, é necessário que se esclareça que não houve em nenhum momento deliberação sobre aprovação ou reprovação da proposta recebida. Então, ontem apresentou-se a proposta, os conselheiros já haviam recebido essa proposta, assinado um termo de confidencialidade, e ontem foi dado oportunidade dos conselheiros falarem a respeito das impressões da proposta recebida. Então, a gente escutou os conselheiros, as observações, as preocupações, os comentários e deliberamos sobre a ratificação da recomendação para que o Guarani se torne SAF. O Guarani houve unanimidade do Conselho da recomendação para que o Guarani se torne SAF e houve discussão e abordagem sobre a proposta recebida. Em nenhum momento houve aprovação ou reprovação. Houve comentários, dificuldade de interpretação de uma cláusula ou outra, concordância com uma cláusula, discordância com algumas outras cláusulas, e o Conselho achou por bem, antes de emitir um parecer para a Assembleia de Associados, que irá decidir sobre aprovação ou não, conforme o Estatuto, é a Assembleia de Sócios, órgão soberano que decidirá se a proposta será aprovada ou não, cabe ao Conselho apenas emitir esse parecer. O Conselho decidiu formar uma comissão formada pelas três chapas eleitas ao Conselho Deliberativo do Guarani, um representante de cada chapa, para que tenha uma reunião com o investidor, esclareça dúvidas, e daí, posteriormente, será marcada uma nova reunião do Conselho para que o Conselho ratifique, e vote, delibere sobre esse parecer, que será encaminhado à Assembleia, que aí sim decidirá ou não pela aprovação da proposta para a constituição da SAF recebida. Bom, nós estamos conversando com o doutor André Torquato, que é presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, esclarecendo pontos importantes sobre a reunião do Conselho de ontem, debatendo a proposta do investidor, da possível SAF do Guarani. Agora, doutor André, sobre o tempo de contrato da SAF do Guarani e também valores que possam ser investidos no futebol. Eu tenho a informação que seriam 400 milhões de reais,
investidos no futebol. A primeira informação que eu tinha de tempo de contrato 20 anos e depois chegou para mim 40 anos de contrato. Se a gente for comparar com outras SAFs, é um tempo muito diferente e um valor muito diferente. Por exemplo, a da Inter de Limeira, aqui da nossa região, pelo que a gente sabe, 10 anos de contrato e 354 milhões de reais investidos em 10 anos. A SAF da Ponte, cerca de 300 milhões de reais investidos também em 10 anos. E do Guarani ficaria muito diferente, muito abaixo disso. O que dá para falar sobre essa situação, doutor André? Breno, em relação aos termos da proposta, como eu já tinha dito numa outra oportunidade para você, em relação a valores, em relação a prazo, a gente assinou um termo de confidencialidade e a gente está impedido de divulgar esses detalhes, né? Eu acredito que essas informações e esses detalhes tenham que vir do investidor, né? O investidor, quando colocar e abrir essa proposta, ele possa falar. No momento, a gente está impedido contratualmente de divulgar maiores detalhes da proposta recebida. Agora, doutor André Torquato, sobre o investidor ter colocado no meio da proposta a construção do estádio. Um novo estádio, um novo CT, um novo clube, pelo que eu sei, ele colocou os valores dos investimentos, além dele ter colocado os 105 milhões de reais que ele já investiu em 10 anos, como se fosse um adiantamento já feito. Qual ficou a pergunta e a dúvida no ar? E eu sei que os conselheiros questionaram isso também. Por que ele colocou isso no contrato se ele já tinha feito um acordo na justiça, no caso o Roberto Graziano, e precisa entregar um novo CT, um novo estádio, um novo clube, se ele quiser tomar posse do estádio Brinco de Ouro da Princesa? O que você pode falar sobre isso? Em relação às questões negociais, Breno, como estádio, e outras garantias que o Guarani já havia essa segurança na Justiça do Trabalho, né? O que eu posso te falar é que isso não será, não haverá mudança dessa garantia. E agora, em relação se isso está no contrato ou não, eu não posso comentar por conta da confidencialidade do contrato. Bom, estamos conversando com o doutor André Torquato, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani. Doutor André, qual é a dinâmica agora do que ficou combinado daqui para frente? Você citou da comissão que vai se reunir com o investidor nos próximos dias para trazer, quem sabe, mudanças nessa proposta. Mas qual vai ser a dinâmica e se realmente vai ter as assembleias dos sócios nos dias 1, 2, 3 e 4 de setembro, doutor André? Breno, em relação à dinâmica, o Conselho deve se reunir nos próximos dias, acredito que é na semana que vem ou na próxima, para deliberar sobre o parecer que vai ser emitido por essa comissão, recomendando a aprovação da SAF ou reprovando. Então, o Conselho vai referendar esse parecer que vai servir de documento para embasar a decisão dos sócios, né? Como uma manifestação do Conselho, se os associados devem aprovar ou não. Logicamente, cada associado votará da forma que bem entender. E a gente vai prosseguir com a Assembleia. A Assembleia está marcada para o dia 1º de setembro, com a apresentação do investidor sobre a proposta, né? Uma apresentação que ele fará aos associados sobre a proposta recebida e posteriormente será colocado e lido esse parecer do Conselho Deliberativo para os associados. E no dia 4 de setembro os associados irão votar sobre se aceitam ou não a proposta recebida. Essa é uma decisão exclusiva da Assembleia. Então, os associados que irão decidir sobre a aceitação ou não da proposta recebida. Que fique bem claro, o Conselho apenas emite um parecer. Se
se os sócios devem aprovar ou não. O conselho emitirá a sua opinião e a sua impressão sobre a proposta recebida. E os associados que decidirão, os sócios do clube decidirão o que é melhor, qual o melhor caminho a ser tomado pelo Guarani Futebol Clube. Bom, doutor André Torquato, até para esclarecer para o torcedor do Guarani, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, para os sócios também do Guarani que vão votar na Assembleia, vão apreciar essa proposta ou vão recusar essa proposta, por qual motivo que o Guarani só tem trabalhado apenas com um investidor que a gente sabe nos bastidores quem é, né? O Guarani pode ir atrás de novos investidores? A gente tem recebido muitos questionamentos. Por que o Guarani não vai atrás de novos investidores? E também, para fechar sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, o que você pode falar da atual situação financeira do Guarani? Para mim, está muito próximo de uma falência. A gente sabe que o Guarani não tem dinheiro para nada. Está muito difícil a situação do Guarani até para pagar os salários. O que você pode falar sobre isso também, doutor André, já agradecendo a sua participação aqui na Rádio Bandeirantes? Bom, Breno, em relação a essa questão de que o Guarani não foi atrás de outros investidores, isso não é verdade, tá? A gente contratou a empresa renomada Ernst Young, para que fizesse esse trabalho de captação de possíveis interessados na SAF do Guarani. Houveram sim interessados. Eu acredito que, pelo que foi me passado, todos os interessados barraram na questão do estádio. Como o estádio do Guarani, obrigação assumida pela MMG, ainda não foi construído, nem estádio, nem clube, nem centro de treinamento, isso afastou um pouco possíveis interessados na SAF. Então, não é que o Guarani nunca foi atrás e apenas trabalhou com essa proposta. Não, a gente tem uma empresa especializada que sim está atrás de possíveis interessados e vamos falar hipoteticamente, se não houver aprovação, né? Essa busca continua, o contrato está em vigor para a gente buscar um interessado em adquirir a SAF. Primeiro a gente precisa decidir e os sócios deliberarem se vai ocorrer a aprovação ou não da proposta recebida. Em relação à situação financeira do clube, não é segredo para ninguém que o Guarani enfrenta uma séria dificuldade financeira e eu estou bastante preocupado com essa situação, né? Até em termos de honrar com o que foi assumido na recuperação judicial, em termos de impostos, né? Em termos de assumir e parcelar a dívida tributária, que é uma dívida de alto valor. Então existe sim, eu não acredito que a palavra seja uma situação pré-falimentar, mas uma situação muito preocupante. Eu acredito que daí a situação e esse questionamento tem que ser direcionado ao Conselho de Administração. Qual seria, numa eventualidade da proposta não ser aprovada, qual a alternativa B e C para que a gente honra com as obrigações assumidas na recuperação judicial e a previsão de pagamento do tributário, do passivo tributário, que é alto e o Guarani precisa dar sequência nisso. Tá certo, muito obrigado pela participação, doutor André Torquato, falando aqui na Rádio Bandeirantes, em entrevista exclusiva, presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, esclarecendo assuntos importantes. Doutor André, que até parou o que estava fazendo, ele está em São Paulo, trabalhando, né, porque ele é advogado, cuidando de outros afazeres, mas teve um tempinho para falar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes a respeito desses assuntos. Bom, eu vou trazer algumas informações complementares, por quê? Porque o doutor André Torquato, como ele mesmo disse, ele não pode trazer detalhes, ele não pode deixar público os detalhes, mas eu, como tenho detalhes e não sou do Conselho Deliberativo, eu posso falar tudo que eu apurei, já venho apurando e trazendo em primeira mão desde a semana passada.
O doutor André, por exemplo, uma das situações que preocupou bastante os conselheiros, tem uma cláusula no contrato dizendo o seguinte, que se for para votação e lá na votação não for aprovada a proposta do investidor, o Guarani vai ter que pagar 10% do contrato, da proposta, em 30 dias. Só que, pelo que eu sei nos bastidores, o pessoal já tem a informação, os conselheiros já têm informação que não precisam se preocupar quanto a isso, porque isso não está correto. O Guarani não assinou um contrato. E numa votação, por exemplo, se não for aprovado o contrato, não tem nada assinado. Então, juridicamente, não tem como o Guarani pagar 10% de alguma coisa se não foi assinada. Isso é uma exigência que não cabe no contrato. E é algo que o Guarani vai levar para discutir com o Roberto Graziano, essa comissão montada, como disse o doutor André Torquato, nos próximos dias vai conversar com o Roberto Graziano para tentar mudar um pouco essa proposta. Os conselheiros não gostaram da proposta. O doutor André não quis falar claramente, mas os conselheiros nem quiseram votar a proposta. Qual que é a situação? Eles vão votar se eles aprovam, indicam aprovação ou reprovação. Só que isso, como explicou o doutor André, não significa, olha, a proposta está vetada. Significa o seguinte, vai chegar no dia da Assembleia dos Associados e eles vão ler, olha, o Conselho Deliberativo se reuniu e eles aprovam ou não aprovam essa proposta. Eles recomendam aprovar ou recomendam recusar a proposta. É essa a situação. Mas eles não quiseram nem votar e não gostaram da proposta e foi por isso que essa comissão foi montada, para tentar mudar algumas cláusulas. Outra situação. Existe uma cláusula lá, se for aprovada a SAF, de um aporte financeiro de 3 milhões de reais para o departamento de futebol. Só que esses 3 milhões de reais pagos em até 24 meses. Só que o Guarani está precisando para ontem esses 3 milhões de reais. É um outro detalhe. Uma outra situação, inicialmente tinham me falado 20 anos de contrato e pelo que eu sei são 40 anos de contrato. Eu não sei se há cláusulas, gatilhos para aumentar o tempo de contrato, mas pelo que eu sei está lá, investimento, 40 anos de contrato. Foi por isso que eu questionei o doutor André, que algumas SAFs próximas, como da Inter de Limeira e da Ponte, são 10 anos de contrato. 400 milhões de reais. Nesse tempo todo, eles também acharam muito pouco, porque eu já tinha trazido essa informação, que a SAF, se a gente for somar, pagamento de dívidas até 350 milhões de reais, mais o dinheiro que pode ser investido no futebol, 400 milhões de reais, dá 750 milhões de reais, ou seja, na prática, a SAF do Guarani deverá ser essa proposta, né, de 750 milhões de reais. E os conselheiros acharam uma proposta muito baixa também. E aquela questão que eu toquei no assunto também com o doutor André, mas ele não entrou em detalhes, sobre o estádio. Por que que o estádio está no contrato, a construção do novo estádio, no valor de 300 milhões de reais, a construção de um novo CT no valor de 25 milhões de reais e a construção de um novo clube social no valor de 15 milhões de reais. O porquê que está tudo isso no contrato? Além dos 105 milhões de reais que já foi pago em 10 anos, está lá no contrato como um adiantamento para o Guarani. Se isso não faz parte, se já foi acordado na justiça lá no passado, 10 anos atrás, por que entrar no contrato nesse momento? A SAF deverá ser, pelo menos a proposta, né? 90% do investidor e 10% do Guarani. Uma outra coisa que preocupa, tudo que vai ser construído vai ficar no nome do investidor, vai para o investidor, o novo CT, o novo estádio, o novo clube, ou vai para o Guarani? Tudo isso tem que ser discutido e vai ser discutido com o investidor nos próximos dias, e depois que rolar essa reunião e também voltar para os conselheiros antes das assembleias, isso vai acontecer nesse mês, é claro que eu vou informar
o ouvinte da Rádio Bandeirantes também informar na tela da Band. Se você quiser comentar, Batista, a respeito dessa situação, antes de eu falar do time do Guarani que se reapresentou, aliás, um abraço para o pessoal da Fúria Independente. Todos estão ouvindo a gente na sede nesse momento. De quarta-feira eles costumam fazer um encontro da velha guarda, um churrasco. E hoje, como é feriado, tá todo mundo lá mais cedo acompanhando a gente. Todos os dias eles acompanham, Batista. Mandaram um abraço para você. Opa. Acompanham tanto na Rádio Bandeirantes quanto na tela da Band. Muito obrigado, grande abraço, obrigado aí pela audiência. Vou passar já para os comentaristas. Mas antes, quero falar do Iga Atacado. Muito mais variedade, o melhor preço para abastecer a sua casa ou seu negócio. Todos os dias tem ofertas imperdíveis. Tudo para você economizar de verdade. Aproveite para conhecer o Iga Atacado e a grande variedade de produtos no atacado e no varejo. Massas de qualidade, hortifruti selecionado, a diversidade da mercearia e tem doces, biscoitos e salgadinhos, refrigerados e congelados, refrigerantes, cervejas, vinhos e bebidas. E para pagar as suas compras, são muitas bandeiras aceitas. Cartão de crédito, de débito ou vale alimentação. E também para pagamentos digitais. E tem cartão Tricard do Iga Atacado que garante mais facilidade e opções de pagamento. Acesse iga.com.br, confira todas as formas de pagamento e todas as ofertas sensacionais na loja toda. De segunda a sábado, as lojas ficam abertas das 7 da manhã até as 22 horas. Aos domingos e vai até as 18 horas. Hoje, feriado em Campinas e as lojas fecham às 18 horas. Portanto, Iga Atacado atendendo você também no feriado. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Taingerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Dá uma olhada então no Fala Galera de hoje. Kevson vai fazer falta para a Ponte Preta na sequência da Série B? Muita falta. Eu reputo o Kevson e o Elvis como os dois principais jogadores do atual elenco de profissionais da Ponte. Jogador versátil, joga na lateral direita, é de origem e de ofício lateral esquerda ou lateral esquerdo, faz a segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo, pelo lado direito, e nas últimas partidas em que atuou, ele funcionou como uma espécie de meio-campista ali, assessorando o Elvis na articulação das jogadas. Então, com a pobreza técnica do elenco da Ponte, com a limitação numérica de tão poucos jogadores, a Ponte perde um dos dois melhores do atual elenco que aí está. E agora, o Fala Galera do Guarani. Qual a sua projeção de pontos para o Guarani nos 3 últimos jogos da primeira fase na Série C? Os jogos são os seguintes: Ipiranga em casa, Botafogo da Paraíba fora e Brusque em casa. 6 pontos. Batista. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, Ciagão, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, sempre muito especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quarta-feira. Kevson vai fazer falta para a Ponte na sequência da Série B? Claro que vai.
Com certeza vai. Tecnicamente, o pouco que a Ponte tem produzido, tecnicamente falando, o Kevson participa. Então vai fazer muita falta para o time da Ponte. Qual a sua projeção de pontos para o Guarani nos 3 últimos jogos? Ipiranga casa, Botafogo da Paraíba fora e Brusque em casa. 7 pontos, Batista. Bom, vamos lá, Tigrão, sobre este assunto SAF. Ouvimos aí o presidente do conselho e ele não trabalha com rejeição. Ele disse que a proposta não foi rejeitada, né? Vai ter um ajuste para que depois efetivamente possa ser encaminhada para a Assembleia de Sócios. E aí, como é que você enxergou as explicações do Dr. Torquato? Não, eu não interpretei assim, não. Não é que não teve rejeição. A rejeição foi tão grande que nem votada a proposta foi. Porque se rejeita de cara, eles fechariam, eles, os conselheiros do Guarani, essa possibilidade de formar uma comissão, de marcar uma reunião antes da aprovação ou da rejeição com o investidor para ver se melhoram a proposta. Do jeito que ela está, nos moldes em que a minuta foi encaminhada, ela seria rejeitada sem assembleia. Descontentamento total dos conselheiros do Guarani. Total. Então, para não vetar de vez, sabe aquele negócio? Eu tenho que te dar uma chamada oral hoje aqui na aula, eu sou professor agora. Aí tem um aluno lá que está fazendo bagunça na aula e ele está pendurado para ser reprovado de ano. E aí ele fala, para de encher o saco, para de perturbar a aula, que eu vou te chamar aqui para uma chamada oral aqui na frente, sobre um tema específico, que você não foi bem na última prova. E se eu te chamar, eu vou ter que dar 0. E 0 te reprova. Então não deixa nem eu te chamar aqui, que eu vou te dar 0. E você será reprovado de ano, que você não tem como recuperar depois. É mais ou menos por aí. Olha, eu não vou nem votar. Eu não vou nem avaliar e oficialmente emitir um parecer. Tal foi a rejeição e o descontentamento dos conselheiros do Guarani. Por isso que eles partem para uma opção alternativa que não estava no protocolo de provocar uma reunião e vão dizer o seguinte: o senhor Roberto Graziano, queremos esclarecer alguns pontos, mas precisa melhorar aqui. Nós não podemos receber 3 milhões para socorrer o clube numa emergência em 24 meses. Pouco mais de 115 mil reais por mês. Nós não podemos dividir esses 400 milhões investidos no futebol por 40 anos. Eu fiz uma conta em 20 anos, dava 1.666.000 por mês. Se for 40 anos, esse valor cai pela metade. 833.300 por mês. Então, eu estou citando apenas alguns aspectos. Olha, senhor Roberto Graziano, a negociação de 10 anos atrás não pode acumular valores para a SAF. Aquela negociação está consolidada e homologada na Justiça do Trabalho de Campinas. O senhor está colocando aqui o custo da construção da arena, do CT, do clube associativo, e o senhor está computando aqui, nesse 1.075 bilhões, que o senhor já pagou do Brinco de Ouro, que já é seu. Aqui não está sendo negociado mais o Brinco de Ouro. Aqui está sendo negociada a SAF, o futebol do Guarani, 90%. Então são tantos pontos de descontentamento que os conselheiros bugrinos acertadamente nem votaram.
Para por aí. A reunião acabou até antes do previsto. Para por aí e vamos tentar entender melhor antes do voto. E esse voto não é, doutor André Torquato acabou de dizer aí, ele não tem conotação e poder de voto de veto. É uma recomendação. Quem vai ser soberana para dizer se aceita ou não é a Assembleia de Sócios. Por isso que o Conselho está tentando melhorar a proposta para ver se referenda a aprovação para o Conselho de Sócios. Se não houver uma modificação importante na proposta, tenho eu a impressão que o Conselho vai recomendar a reprovação da proposta. E aí é que mora o perigo. O Guarani está sem condições de honrar após o término, após ter se esgotado aquele recurso de perto de 30 milhões da venda do Richard Rios por parte do Palmeiras para o Benfica de Portugal, o Guarani está sem condições de honrar os pagamentos mensais da recuperação judicial. Sem condições. E a partir do momento que ele deixar de honrar aquilo que foi compromissado com a Justiça no replanejamento da dívida, qualquer credor, seja ele público ou privado, pode pedir a falência do Guarani. Então é uma situação delicadíssima, onde, se aprovar, pode fazer um péssimo negócio. E se não aprovar, pode a curtíssimo prazo ver o clube numa situação de falência. Esta é a realidade, nua e crua, sem pôr e sem tirar nada. E com toda a sutileza e ética, na última pergunta que respondeu, o doutor André Torquato não negou isso. Eu não diria, disse ele, que é um estado pré-falimentar, mas tenho que dizer que a situação econômica do Guarani é delicadíssima. Para um bom entendedor, para quem já pediu a recuperação judicial, um pingo é letra. Batista. E para você, CH, como é que você viu aí as explicações do advogado-presidente do Conselho do Guarani? Batista, a única coisa que eu pensei de importante nas falas dele, porque ele não pode, as perguntas bem colocadas pelo Breno, mas não pode responder, por uma questão de sigilo contratual. Foi a história do que aconteceu ontem, da reunião que aconteceu ontem, ela não tem poder de veto. Então lá eles encontraram uma maneira de se unir as partes lá, né, os grupos políticos, para mais o CA, mais o Conselho, mais sei lá quem vai participar, para reunir com o Graziano, para que antes da Assembleia de Sócios se apresente um outro tipo de proposta. Agora, para mim está muito claro, os conselheiros rechaçaram qualquer possibilidade de aprovação nessa... Aliás, rechaçaram a aprovação, não recomendam, não foram, nem votou, não teve votação, porque a proposta, pelo que a gente sabe, ela é muito distante de uma realidade, no mínimo, regular. Então, como a gente tem muito respeito, e isso é um negócio... Nada contra o Roberto Graziano, ele está comprando o Guarani para fazer dinheiro, empresário é assim mesmo, né? Cabe ao Guarani aceitar ou não, os sócios aceitarem ou não, mas é uma situação complicada, porque tem muita coisa para mexer, Batista, na proposta. Então, será que o Graziano está disposto a mexer em tantos pontos discordantes? Não sei. Como diria aquele, vamos aguardar.
Mas, ô Breno, só para encerrar esse assunto, essa reunião não era exatamente para isso, ou seja, para que os conselheiros tomassem pé da situação, tivessem conhecimento, o que até então não se tinha nenhum conhecimento, né? Qual é a proposta? Anteriormente não sabia nem quem era o investidor. Nós que especulamos, fomos atrás, nós que eu digo a imprensa de Campinas. Então essa reunião não era exatamente para isso, para tomar conhecimento da proposta inicial e aí fazer ajustes. Na verdade, Batista, seria para tirar dúvidas e para votar. Se eles aprovavam, recomendavam a aprovação ou se eles recomendavam a reprovação. Porque eles receberam a proposta semana passada, cerca de 73 páginas, algo do tipo. Então eles estavam lendo desde semana passada a proposta. Eu mesmo tinha detalhes da proposta e até passei aqui, olha, existe a necessidade de explicação. Só que daí quando eles foram debater muitos pontos, e a maioria deles, eles disseram exatamente o que o Tigrão comentou. Não dá nem para a gente votar porque a proposta é absurda. Foi isso que eles consideraram. E eu sei que as pessoas que estavam comandando a reunião concordaram com os conselheiros também. É que não podem falar, né? O próprio doutor André Torquato não pode falar que ele concordou com os conselheiros. Mas eu sei de bastidores que todos estão na mesma sintonia. O pessoal do conselho está na mesma sintonia. E agora, na tentativa, até nessa comissão que foi feita, de melhorar um pouco mais essa proposta, para daí sim poder referendar positivamente e, quem sabe, os sócios poderem aprovar. Uma coisa é certa, Batista, o Guarani está quebrado, o Guarani não tem dinheiro. O Guarani está numa situação bem parecida com a da Ponte no ano passado, que acabou o dinheiro no meio do ano, não teve mais dinheiro até o fim do ano, e o Guarani, se não tiver um aporte imediato de dinheiro para pagar funcionários, salários de jogadores, vai ser difícil terminar esse ano. Eu não sei de onde o Guarani vai tirar dinheiro, porque não tem dinheiro de onde tirar. Eu acho que o planejamento foi mal feito com relação à folha salarial, ao que o Guarani pode gastar que não tem esse dinheiro, e contavam com a SAF desde o começo do ano, o que não aconteceu e não sei se vai acontecer. Mas é claro que o Guarani precisa de uma SAF, seja do Roberto Graziano ou de qualquer outra pessoa. O Guarani precisa de uma SAF para tentar, é claro, mudar de patamar e pagar as contas. A recuperação judicial é cara, esse parcelamento de tributos é muito caro e o Guarani não vai ter dinheiro para pagar. E se não pagar a recuperação judicial, aí o Guarani entra em falência. Bom, Batista, pode já passar para o futebol? Já posso passar para o futebol ou quer comentar mais algo? Já, ô Breno, são 18h11. Rocha Autopeças é confiança em todo lugar. Atenção, clientes de Campinas. A loja do bairro Vila Nova agora está em novo endereço, fica a apenas 100 metros da antiga loja. Rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Novo espaço mais amplo, moderno e com estacionamento no subsolo para melhor atendê-lo. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados, peças originais e de reposição, e mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Acesse agora para saber mais rochaautopeças.com.br. Confira o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, agora na rua Doutor Buarque de Macedo, 431, Vila Nova, Campinas. Já o Breno Beretta traz informações do futebol do Guarani. Bugre, que joga na segunda-feira contra o Ipiranga. Agora intervalo. Voltamos já.
Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No quadro Ficha Técnica do Jogo, vamos destacar o confronto entre Palmeiras e Cerro Porteño. Logo mais às 7h, no Nubank Park, casa do Palmeiras. Jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Verdão, que é o líder do Campeonato Brasileiro. E na Libertadores, o técnico Abel Ferreira deve mandar a campo Carlos Miguel, Gustavo Gomes, que acaba voltando ao time, Murilo e Barbosa, Alain Barno Freitas, Andréas Pereira e Piquerez, Arias, Flaco Lopes ou Maurício e Vitor Roque, ou ainda a presença de Sosa. Já a equipe paraguaia do Cerro Porteño, do técnico Ariel Holan, deve mandar a campo Manuel Rufo no gol, Ramírez, Velasquez, Merolia e Canhete, Domingues, Morel, Pires da Mota e Cecílio Domingues, Iturbe e Verrete. Apita o jogo uruguaio Gustavo Terreira. O árbitro de vídeo é Leonan Gonzalez, do uruguaio, Terreira também uruguaio. A bola rola, portanto, daqui a pouquinho, em 7h, no Nubank Park, casa do Palmeiras. Jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Tem Palmeiras e Cerro Porteño. Esta a provável ficha técnica do jogo. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h17, no ponto 10, Pizzaria e Restaurante tem sempre uma promoção imperdível para você aproveitar. E olha, neste mês de agosto já está valendo. Caipirinha Pinga Limão, só R$ 11,90. Cerveja 600 ml a partir de R$ 12,00. E na compra de qualquer pizza do cardápio para consumo lá no ponto 10, uma garrafa de vinho de 750 ml sai por apenas R$ 60,00. Marca combinar lá mesmo no ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Chega mais que o ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera todas as noites de terça a sábado. Confirme com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias.
chame pelo WhatsApp 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, na região central de Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Bandeirantes. 18 informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar falando aqui no noticiário da Macaca sobre o time da Ponte Preta que vai a campo na próxima sexta-feira. A Macaca recebe o Náutico às 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, e mais uma vez o técnico Márcio Zanardi terá dificuldades aí para escalar o time que vai a campo, porque convive aí com diversos jogadores suspensos e também outros jogadores lesionados. O Júlio, por exemplo, único lateral direito do elenco pontepretano, foi expulso na partida contra o Ceará, está suspenso, e o Lucas Cunha, zagueiro que vinha sendo titular durante toda a temporada, recebeu o terceiro cartão amarelo, também não fica à disposição do técnico Márcio Zanardi. Além desses dois atletas titulares absolutos, o departamento médico da Ponte Preta também tem diversos jogadores. O Danilo Barcelos sofreu um problema muscular no final da semana passada, poucos dias antes da partida contra o Ceará. O tempo estimado de recuperação é de 15 a 20 dias, não fica à disposição para essa partida de sexta-feira contra a equipe do Náutico. O Kevson rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, perde aí o restante da temporada. Daqui a pouco vou trazer mais detalhes sobre a situação do Kevson, mas é uma baixa confirmada. O Murilo Cavalcante ainda não foi liberado pelo departamento médico, segue no processo de transição física e também não fica à disposição do Márcio Zanardi, assim como o Jonathan Cafu, que algumas rodadas também não aparece no banco de reservas porque está tratando de um problema na panturrilha e não jogará a partida de sexta-feira contra o Náutico. E além desses problemas por suspensão ou por lesão, tem também a saída do Márcio Silva. O zagueiro, insatisfeito com toda a situação da Ponte Preta, pediu para não ser relacionado, pediu para não jogar mais com a camisa da Macaca. A última partida que ele fez foi a partida lá em Ponta Grossa contra a equipe do Operário. Não jogou contra o Atlético e nem contra a equipe do Ceará. O Márcio Silva, que não veste mais a camisa da Ponte Preta. E agora, trazendo um pouco mais de detalhes a respeito da situação do Kevson. Ele saiu lesionado na partida contra o Ceará logo aos 22 minutos do primeiro tempo, e aí ontem passou por alguns exames e nós trouxemos a informação dentro do Esporte em Debate de ontem ainda, que ficou constatada aí a ruptura do ligamento cruzado anterior, o famoso LCA do Kevson. Uma pena, um jogador muito novo, tem apenas 22 anos e infelizmente essa já é a segunda lesão que o Kevson sofre no joelho. Em 2024, quando ainda defendia o Santos, o Kevson é revelado pelo Santos, pertence ao Santos. No ano de 2024, ele já havia rompido o ligamento também do joelho em uma partida do Campeonato Paulista, uma partida inclusive contra o Guarani, e agora uma nova lesão de ligamento. Claro, nós desejamos aí uma boa recuperação ao Kevson, vinha fazendo boas partidas com a camisa da Ponte Preta e infelizmente sofreu essa grave lesão. E um detalhe é que ele não deve mais vestir a camisa da Ponte Preta. Como eu disse, ele pertence ao Santos, é formado na base do Peixe e vai se recuperar, vai passar por cirurgia acompanhado pelos médicos do Santos e vai seguir o tratamento no time da Vila Belmiro. O contrato do Kevson com a Ponte Preta iria até o final de novembro, até o dia 30 de novembro. Como o tempo de recuperação para essa lesão é de 6 a 9 meses, o Kevson vai para Vila Belmiro, vai tratar por lá e não deve mais jogar pela Ponte Preta. E agora, trazendo um pouco mais de informações sobre o Náutico, adversário da Macaca na sexta-feira. Ontem eu citei aqui que o Roberto Valente, nosso amigo lá de Recife, estava acompanhando o programa e hoje eu conversei com ele, fiz um contato com o Roberto Valente e ele vai fazer uma participação aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes de Campinas, atualizando as últimas informações sobre o Náutico. Roberto Valente é um cara que sabe tudo sobre o Náutico, um youtuber, um criador de conteúdo aí sobre o Náutico, um dos mais apaixonados.
tem um carinho muito grande, um respeito muito grande pela Ponte Preta. Na Série C ali, os laços se estreitaram, inclusive o Roberto veio aqui em Campinas na final da Série C do ano passado e eu fiz esse contato com ele, pedi para ele nos atualizar com mais informações sobre o Náutico, quem está fora, quem está retornando, um provável time do Timbu. E o nosso contato nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes é com o Roberto Valente, torcedor fanático do Náutico. Fala, Pedro Piscinato e todos da Rádio Bandeirante Campinas, Roberto Valente aqui de Recife, acompanho o Náutico e produzo conteúdo diariamente aqui para o Clube Náutico Capibaribe e acompanho vocês, tá? Sou fã do trabalho de vocês, sou fã de Tigrão e toda a equipe aí, Bruno Beretta. E vamos falar do Náutico. O Náutico ele tá com 2 problemas. O primeiro é financeiro, tá? Passando por uma crise financeira, porém o presidente veio a público e disse que vai sanar todos os débitos até o final do mês. E o segundo é o departamento médico, né? Lotado de jogadores importantes. Um deles é Luiz Felipe, ex-Ponte Preta, está com lesão, grau 3, previsão de volta de 50 dias. Aí tem Vinícius também, está com lesão grau 3, mas esse já está na transição, né? Já está próximo de ser liberado pelo departamento médico. Tem Júnior Todinho com lesão grau 3, Paulo Sérgio, centroavante, está com lesão da panturrilha, e Matheus Ribeiro, lateral, fraturou a tíbia e está fora da temporada. Deixa eu falar para vocês agora um provável time do Náutico. Muriel no gol, a dupla de zaga Betão, que jogou no Velo Clube agora no Campeonato Paulista, e Léo Índio, né, que é o Léo Oliveira, ex-Ponte Preta. Aqui ele joga como zagueiro, tá? Inclusive foi muito bem na partida passada como zagueiro. Os 2 laterais é Igor Fernandes e Arnaldo. Lateral direito Arnaldo e Igor Fernandes, lateral esquerdo. A dupla de volantes é Samuel da base e tem a volta de Wenderson, que cumpriu a suspensão automática contra o Atlético Goianiense e volta agora contra a Ponte Preta. É um dos principais jogadores de Hélio ali no setor de meio campo e um dos melhores jogadores da competição, tá? O volante, o Wenderson. E temos também o nosso camisa 10, né? Jean Carlos, que foi contratado a peso de ouro, né? Nessa janela, veio da Chapecoense, da Série A. Nosso camisa 10 e líder em campo e capitão. Lá na frente tem Derek, ex-Guarani, ele joga na ponta esquerda. Tem Borazzi na ponta direita, né, um argentino. E na frente, Cauã Maranhão, um jogador da base do Náutico, que está passando por uma fase extraordinária, né? São 34 jogos e 19 gols nessa temporada. Na Série B, ele tem 5 jogos e 3 gols. Então, uma média muito alta do nosso garoto da base, Cauã Maranhão. Basicamente, essas são as notícias do Náutico, Pedro. O Náutico que viaja na quinta-feira, talvez treine no CT do Guarani, antes do jogo, e que vença o melhor, né? Porque Ponte Preta eu conheço muito, tenho uma admiração muito grande pela Ponte Preta, acompanho de perto, né? Tenho amigos, torcedores da Ponte Preta, inclusive fui para a final, né, da Série C. Eu estava no Majestoso contra o Londrina. Então eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pela Ponte Preta e que vença o melhor. Então é isso, um abraço a todos e fique com Deus e até a próxima. Tá aí, um grande abraço pro Roberto, nosso amigo aqui, ouvinte da Rádio Bandeirantes, é um dos maiores criadores aí, acho que o maior criador de conteúdo do Náutico nas redes sociais, youtuber, faz bastante coisa no Instagram também, atualizando aí as últimas informações do Timbu para a partida de sexta-feira contra a Ponte Preta. E para esse jogo de sexta, a Ponte Preta já divulgou os valores dos ingressos, mantendo aí o que vinha sendo cobrado nas outras partidas da Série B. No setor de arquibancada, R$ 60,00 o ingresso inteiro e R$ 30,00 a meia entrada. No setor VIP, R$ 100,00 o ingresso inteiro e R$ 50,00 a meia entrada. E no setor das vitalícias, R$ 120,00 o ingresso inteiro e R$ 60,00 a meia entrada. O torcedor que quiser comprar online pode fazer isso pelo site pontepreta.futebolcard.com ou pelo aplicativo Ponte ID. As bilheterias do estádio Moisés Lucarelli vão abrir amanhã, quinta-feira, dia 13, das 11 da manhã até as 5 da tarde, até as 17 horas. E na sexta-feira, das 11 da manhã até as 8h15, intervalo da partida. E para o sócio torcedor, o TC10 da Ponte Preta, o check-in também já está liberado. Só acessar o aplicativo Ponte
Ponte ID e garantir o seu ingresso, o seu lugar no Majestoso para essa partida de sexta-feira. E nesta quarta-feira, hoje, dia 12 de agosto, dia de feriado aqui em Campinas, feriado novo, a Ponte Preta anunciou 3 novos parceiros, 2 parceiros pontuais para essa partida contra o Náutico e um parceiro fixo. O parceiro fixo é o Bob's, lanchonete aí, rede muito conhecida por todo mundo. A Ponte Preta anunciou na tarde desta quarta-feira, e os outros 2 parceiros pontuais, a Cervejaria Campinas, tradicional empresa daqui de Campinas, e também o restaurante Toca da Traíra. Foram os 2 novos parceiros aí anunciados pela Ponte Preta, e esses parceiros foram anunciados por conta de uma ação especial que vai ter na partida de sexta-feira contra o Náutico, intervalo premiado em comemoração ao Dia dos Pais. Quem é sócio torcedor da Ponte Preta e é pai precisa cumprir ali algumas regras e aí vai concorrer a 5 kits exclusivos da Cervejaria Campinas, 2 vouchers do restaurante Toca da Traíra e 8 vouchers do restaurante Bob's, que fica ali na Avenida Princesa do Oeste, além de um kit exclusivo da Ponte Preta. Nas redes sociais da Macaca estão todas as informações ali para o torcedor camisa 10 que deseja participar dessa ação intervalo premiado. Batista. Quero ouvir os comentaristas, mas depois do intervalo é já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Dr. Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h31. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas do dia a dia. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e muito cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia aí da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Acesse agora aromadeservas.com.br.
E atenção, se você está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo uma arte com os produtos da Aroma das Ervas. E está vendo também um QR Code. Encoste a câmera do seu celular no QR Code que está na tela e aí vai direto para a loja da Aroma das Ervas da Amazon. Compre pela internet. Você não precisa esperar para ir na loja física. Não, compra direto pela internet, fica bem mais fácil e você compra em todos os lugares do Brasil. É só encostar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela. Ah, e não deixe de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Ô Batista. Oi, bebê. Só queria mandar um abraço pro Roberto Valente, ele até me citou, um abraço para ele que é uma grande pessoa e um grande profissional também. Faz um conteúdo, como disse o Pedro Piscinato, impecável, falando do Náutico e sabe tudo sobre os outros clubes também, sobre os adversários do Náutico, sobre os times de Recife, é muito bacana o conteúdo dele na internet, Batista. Também quero mandar um abraço pro Roberto Valente, belo trabalho, parabéns. Fez aí generosos elogios ao meu trabalho, não é a primeira vez. Estamos aqui, companheiro, na luta, na labuta. Eu que sou um filho da PUC, na labuta. Um abraço para vocês todos aí em Recife. Vamos lá, Tigrão, falando da ponte, é incrível, muita gente não acredita nisso, né? Mas existe uma energia negativa. É a bola que bate na trave, aquele gol que não entra, é jogador expulso. E o contrário também é verdadeiro. Quando o time está numa fase extraordinária, a bola bate na trave e entra. Aí vem lá um jogador, a bola acerta nele e acaba entrando também. Estou falando porque o Kevson, o segundo melhor jogador da ponte na atualidade, primeiro é o Elvis e o Kevson vinha muito bem. É a segunda lesão dele, lesão de LCA. A primeira foi em 2024, ele tinha 19 anos, numa partida do Campeonato Paulista contra o Guarani. E agora, de novo, quebrou o joelho do rapaz nesse jogo, o último jogo em que a Ponte perdeu para a equipe do Ceará. Veja, aos 20 minutos, 19 minutos, o Júlio foi expulso. Aos 22, quebra o joelho do Kevson. A fase é terrível, a energia é muito negativa, hein, Tigrão? Já falei umas 30 vezes pro Edu Pinheiro levar o Zé Pilintra lá no Moisés Lucarelli. Mas o Edu disse que o cachê tá muito alto. Não tá conseguindo. Até aquele padre que foi um tempo atrás, né? Tô falando sério agora. Foi lá, fez uma bênção, uma oração ali. E bem ou mal, a Ponte deu uma melhorada boa naquele ano. Como é que é o nome do padre Batista? Você lembra ou não? Eu acho que ele é do Jardim São Bernardo, aqui em Campinas. No bairro do São Bernardo, ali no entorno ali da Avenida das Amoreiras. Parece... Você lembra o nome do padre? Até deu entrevista pra nós e tudo. Sobrenome, acho que Nascimento, né? O Pedro Piscinato já está indo atrás. Leva evangélico também. Evangélico, leva claro. O pessoal do Buda também, entendeu? O Sal Grosso, do Buda. Tudo. O padre chama Jamil Curi. Jamil Curi. Ali da Padre Paróquia Jamil, Imaculada, Padre no São Jamil. Bernardo mesmo. Ele é pontespretano. Isso. Sei lá, os caras não acreditam em nada, né? Só SAF. Vai atrás do Padre Jamil, do Zé Pilintra, dos nossos amigos aí, pra fazer lá... Os pastores, né? Nossos amigos das igrejas evangélicas. Hoje, inclusive, é feriado em Campinas, dia do evangélico. Já leva o pastor da igreja, do reteté, como dizem aí, pra ver se sai a urucubaca da Ponte Preta. Ou leva todo mundo junto.
E faz lá um culto ecumênico. Leva o pessoal do candomblé também, da Umbanda. Leva todo mundo. E leva lá um container de sal grosso. Joga até lá no Salão Nobre, Pedro Pinheiro. Porque tá feia a coisa, pô. Tudo bem que a situação da ponte é praticamente irreversível. Mas essa notícia do Kevson é muito triste, né? Triste pelo atleta, que vinha bem, que é ótimo jogador. Então, principalmente por ele, pelo profissional, pelo ser humano, cair quase um ano parado agora, ainda a segunda cirurgia, é muito complicado. E triste também porque ele vai fazer muita falta. Futebolisticamente falando, para a Ponte é uma tragédia, né? A Ponte não tem quase um time para colocar em campo. E aí perde um dos poucos destaques da equipe. Um dos poucos, né? Então, sabe, eu acho que parece brincadeira, mas não é não. Tem hora que essa energia, eu estive lendo outro dia a respeito de uma pessoa que estava hospitalizada e já totalmente desenganada pelos médicos, uma mulher jovem com filhos pequenos. Eu fiquei emocionado com a entrevista de uma intervenção espírita para afastar ali, né, um espírito ruim que estava dentro da mulher, não deixava, obsessor, espírito obsessor, não deixava com que os medicamentos fizessem efeito. E a mulher estava com os dias contados, mais 2 ou 3 dias. Um problema naquela membrana que envolve o coração. E esse depoimento foi de um médico. Ele falou, eu sou médico, eu sou a favor da ciência. Mas dentro de UTIs e CTIs por aí, eu já vi coisa que desafia a ciência e eu acredito em tudo que eu vi. E aí ele deu esse depoimento. E a mulher já é avó. Ela era jovenzinha, com filhos pequenos. Ela saiu curada. O médico que estava cuidando e que era mais cientista, não tinha uma formação espiritual, ou não era espiritualista, ele falou, eu acho que eu sei o que aconteceu. Houve uma mutação na bactéria que estava gerando essa infecção no coração dela, e com a mutação os antibióticos passaram a fazer efeito. Para quem não quer acreditar, sempre vai ter um fundamento científico. Mas às vezes uma energia muito ruim, ela precisa de alguma maneira ser exorcizada. Não importa com qual corrente, né? Espiritual, com qual corrente religiosa. Eu acredito muito nisso. Agora, nós não estamos aqui também para dar esse tipo de solução. Para quem acredita, eu acho extremamente positivo. E eu estou muito preocupado com o time que a Ponte vai colocar em campo contra o Timbu, o Náutico Capibaribe, o Náutico do Roberto Valente, lá de Recife, que está nos ouvindo. Vamos lá, Pepe, dá um esboço aí e fico por aqui, né? Porque não dá nem para projetar para mim aqui, que não tenho alguns detalhes que você tem, não dá para eu projetar com que time a Ponte inicia o pega de sexta-feira, revendo pela proa Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos. Tigrão, te confessar que é bem difícil a gente fazer uma projeção do time da Ponte Preta. O técnico Márcio Zanardi, por todos os desfalques, está testando muita coisa. Não tem lateral direito, por exemplo. O único lateral direito do elenco é o Júlio. Júlio está suspenso, não joga. Zagueiros, tem 3 opções. O Palácios, felizmente, para esse momento, não foi constatada nenhuma lesão grave no tornozelo, então fica à disposição. Além dele, o Diego Leão e também o Gustavo Almeida. Gustavo Almeida é um garoto. São essas as 3 opções de zagueiros para o técnico Márcio Zanardi escalar o Lucas Cunha? Lucas Cunha está suspenso. Tomou o 3º amarelo. Ah, também tem essa? Tem essa. E o Márcio Silva pediu para não jogar mais com a camisa da Ponte Preta. E o lateral esquerdo? Só tem o Diego Porfírio. Um é o Barcelos, teve problema muscular no final da semana passada, não jogou contra o Ceará e também não joga contra a equipe do Náutico.
e o Kevson rompeu o ligamento. Só tem o Diego Porfírio de lateral esquerdo. Eu vou pedir, o Tigrão, para você fechar o raciocínio em 30 segundos. Hoje o programa termina às 7. Tá fechado, Batistinha. Vamos rezar. Muito obrigado, Tigrão. E para você, CH, noticiário aí da Ponte para você comentar. Cada dia que passa fica mais complicado comentar a Ponte, né? Eu concordo com o amigo quando coloca sobre energia, a gente conversava isso hoje nos Donos da Bola, e é bem isso que está acontecendo, além dos outros problemas já sabidos por todos, né? Problema salarial, falta de qualidade, falta de jogador e por aí vai. Mas tem algumas coisas que acontecem nos jogos da Ponte que são inacreditáveis. Inacreditáveis, não é? E eu estou considerando até a parte técnica que é muito questionável. Mas é uma coisa para se pensar. Eu, como sou religioso, eu não duvido de nada. Eu acredito em tudo e tudo que vier para poder ajudar e acrescentar é bem-vindo. Agora, eu não sei como é que o Zanardi vai montar um time para sexta-feira. Espero que ele consiga. Tem mais algum da base que pode ser puxado, ô Pedrão? Que a base está disputando aí o Sub-20. Está disputando o Sub-20 e boa parte do time Sub-20 já é do Sub-17. Por exemplo, o Damião era o artilheiro, o Damião tem 17 anos, já está no elenco profissional. O Luquinha estava no Sub-20, era o camisa 10 e saiu da Ponte Preta. Boa parte do Sub-20 da Ponte Preta já são os garotos do Sub-17, Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h47, agora sobre o futebol do Guarani. Diz aí, Breno Beretta. Sem áudio, sem Bom, áudio. Batista, agora sim. Reapresentação dos jogadores do Guarani agora à tarde e o técnico Hélio Cizenando, pelo que eu sei, não é confirmado ainda. Eu até pedi um posicionamento do departamento médico do Guarani para assessoria, mas pelo que eu sei, o Cachoeira teve um estiramento no joelho e essa situação de 4 a 6 semanas fora. Agora o Herbert, ele teve um problema na coxa e seria uma lesão de grau 1. Então existe até a possibilidade dele jogar segunda-feira, mas ele vai tratar durante a semana. Ou seja, Cachoeira fora e o Herbert, existe a possibilidade, mas é dúvida para o jogo de segunda-feira. Problemas para o técnico Hélio Cizenando escalar o time. Quem que ele deve ter à disposição novamente? Jonathan Costa,
deve ser o zagueiro na próxima segunda-feira ao lado do Maurício Antônio. Por que ele nem viajou? Por conta do gramado lá em Anápolis, né? Que acabou justamente contundindo o Cachoeira e também o Herbert, um gramado muito ruim, muito duro. Outra situação, Dudu também não entrou, pelo que eu sei, por conta do gramado, mas deve ser titular na próxima segunda-feira. Hoje teve jogo treino contra o União São João de Araras, que está disputando a Copa Paulista. Nesse jogo treino, o Guarani perdeu pelo placar de 3-1. Pelo que eu sei, o Hélio não estava nada satisfeito. O Guarani perdeu por 3-1 no jogo treino e foi com jogadores que não atuaram ou foram pouco utilizados na derrota para a equipe do Anápolis. De quem foi o gol do Guarani? Do Rafael Freitas. Aliás, participação inteira da base. Passe do Kevin, assistência do Kevin e gol do Rafael Freitas. Até o ouvinte mandou no começo do programa, quando eu falo na base, sou até chato de falar da base, porque infelizmente, principalmente esses dois que são atacantes, o Hélio Cizenando não dá oportunidades para eles. Agora, se eles tivessem uma sequência, e deveriam ter, e a maioria da torcida concorda, quem sabe o Guarani pudesse ter resultados positivos e até negociar esses dois jogadores que são importantíssimos, né? Infelizmente, eu acho que isso não vai acontecer. Amanhã tem mais treinamento e o Hélio Cizenando segue tentando definir o time. O William Farias também deve ser novidade, recuperado no meio-campo do Guarani, deve voltar para o time bugrino. Batista. São 18 horas e 50 minutos, dá uma pincelada aí, Tigrão, no futebol do Guarani. Lamentavelmente, Cachoeira tá fora, né, da Série C. 6 semanas, talvez, se for possível, volte na última rodada, mas aí sem ritmo. E aí também o Guarani já pode ter lá nessa rodada conquistado o acesso, ou precisar de pontos para conseguir o acesso quadrangular. 6 jogos, ida e volta, e os 2 primeiros colocados de cada quadrangular vão para a Série B. E aí, Tigrão? Preocupante, né? O Guarani perdeu o lado esquerdo inteiro, né? Porque tem um ótimo entrosamento, o Emerson e o Cachoeira. Aquela jogada de ala pelo lado esquerdo. O Emerson foi expulso bobamente e o Cachoeira tá fora. Então vai ter que ter outra formação, vai ter que usar o Cauã Jesus, talvez por ali. E quem poderia ser o reserva imediato, substituto já para esse jogo do Cachoeira, que faz muito bem aquela beirada esquerda ali? Quem poderia ser? Exatamente o Herbert. Só que quando ele caiu nessa última partida aí contra o Anápolis, num primeiro momento, quando o departamento médico entrou, a gente ficou com uma sensação de que poderia ser joelho. Mas depois eu fiquei muito atento, dei um zoomzaço aqui e eu vi ele apalpando a posterior da coxa esquerda. Ainda falei durante a transmissão, falei, é postera. Agora, não foi grave, porque mesmo tendo apalpado, ele continuou no jogo, até porque o Guarani já tinha trocado todo mundo, já tinha feito a 5. E ele continuou no jogo, mas ele não ficou fazendo número, ele ainda deu pique e tal. Então, eu acho que é viável imaginar que ele possa jogar. Mas mesmo sendo grau 1, eu acho o tempo muito curto e é preocupante a formação desse lado esquerdo e também o ataque como um todo do Guarani. E para você, o CH, futebol do Guarani. Bugre, que joga na segunda-feira. Batista, são problemas que com certeza o Guarani, tecnicamente falando, vai sentir. Não só na lateral esquerda, o Renan Castro ele brinca bem por ali, não compromete, mas não é o Emerson, na minha opinião. Não sei se o William Farias vai voltar. A gente tem que lembrar que eles estão muito tempo parados, tanto ele quanto o Jonathan, mas tecnicamente todo mundo sabe que eles são acima da média. Agora, esse detalhe aí, né, de o Cachoeira não jogar, isso muda muita coisa no Guarani. Eu não sei como é que ele vai fazer, né? A tendência, pelo que eu conheço do Hélio, ele é manter o time o mais
com o maior número de jogadores possíveis. Ele vai mexer em uma ou duas posições. Não é o que eu faria. Mas é o que me parece ele vai fazer. De qualquer maneira, eu continuo com todos esses problemas, com o desempenho ruim na última partida. Eu ainda acredito que o Guarani na segunda-feira vai vencer o jogo. E todo respeito ao Ipiranga, mas é o futuro desses jogadores, né? Se o Guarani não passar de fase, o campeonato termina no final de agosto. Como é que vai fazer até o final do ano? Então, os jogadores têm que dar tudo que podem para poder vencer a partida de segunda-feira. E eu acredito que isso vai acontecer, Batista. Os temas de hoje tem o Memphis Depay decidiu que vai à FIFA e ele quer o contrato inteiro por causa da boa-fé. O contrato foi costurado com todos os departamentos, mas envolveu aí um problema político e ele quer 180 milhões de reais. Tem o caso do Luiz Ubeldia, situação delicada e tal, mas vai ficar aí até o próximo duelo, o jogo da volta contra o Rivadavia pela Libertadores. E tem o caso do Barcelona, que está preparando aí uma nova oferta de 60 a 65 milhões de euros por Rodri do Manchester City. Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para colocar a sua opinião em 1 minuto? Eu quero falar do Memphis Depay, né? O Corinthians demorou muito para começar a pensar na situação financeira. A gente sabe que pode ser algo político também, como disse o próprio Memphis Depay na declaração que ele deu nas redes sociais. Agora ele vai na FIFA, vai cobrar quase o dobro do que devem para ele, cerca de 70 milhões de reais. O Corinthians não tem esse dinheiro. E se tiver que pagar imediatamente, vai tomar o 4º transfer ban. O que vai ser do Corinthians futuramente? A gente não sabe. E você, CH, qual o tema que você escolheu para colocar a sua opinião em 1 minuto? O Rodri no Barcelona, isso ainda é embrionário, né? Mas as partes já estão conversando, tanto é que o Barcelona fez uma proposta, aumentou. É a principal possibilidade de transferência nessa janela. Realmente, o capitão da seleção espanhola, jogador do City hoje, tem, né, uma boa possibilidade de reforçar o Barcelona. E olha que o Florentino Pérez do Real Madrid sonhou com o Rodri, mas se eu tivesse que dar um palpite aqui, eu daria o seguinte: o Rodri será jogador do Barcelona, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para colocar a sua opinião em 1 minuto? O Luiz Ubeldia, no Fluminense, ele está mais pendurado do que músculo bovino no açougue do Santão. Tá duro para segurar. Mas anote aí, pelo menos até o jogo de volta, depois do melancólico empate de ontem, contra o Rivadavia pela Libertadores, ele vai segurar a onda. Mas tá daquele jeito. Só tá faltando um pequeno assopro. Só isso. E agora na lata. Responde na lata. Livre no mercado, Memphis Depay ouve outros clubes e não descarta a permanência no futebol brasileiro. Atacante de 32 anos foi sondado por 4 clubes brasileiros durante a negociação para renovar contrato com o Corinthians. E aí, qual seria a melhor opção, o melhor destino para a carreira do Memphis, hein? Na sua opinião, seguir no Brasil, voltar para a Europa ou ir para os Estados Unidos? Começo com você, CH. É uma possibilidade interessante o Brasil, mas eu escolheria, para a Europa ele não vai voltar mais, em time de primeiro escalão. Eu iria para os Estados Unidos. E você, Tigrão? United States of America. E você, Breno, se fosse o empresário do jogador, faria o quê? Eu iria para algum clube que pagasse o salário dele, porque a maioria dos clubes aqui no Brasil não tem dinheiro. Se for aqui no Brasil, só Palmeiras e Flamengo conseguem, se não para os Estados Unidos. Qual o seu palpite? Neymar vai jogar ou não no gramado sintético
do Allianz Parque. Mudou de nome, né? Agora é Nubank Parque. Duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Começo com você, bebê. Eu acho que ele vai, porque agora ele não tem mais nada a perder. E você, Tigrão? Vai, mas vai de tênis. E a Leila vai mandar molhar bastante, ele vai jogar deitado porque não para em pé. E você, CH? Eu acho que joga. Quais serão os resultados dos confrontos brasileiros desta quarta-feira pelas oitavas de final das competições continentais? Cruzeiro e Flamengo, empate, jogo de ida, Mineirão, Libertadores. Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, empate, jogo de ida, Bragança Paulista, pela Sul-Americana. Começa com você, Tigrão. 2 empates. E você, CH? Cruzeiro vence e Red Bull vence. Breno. Flamengo vence no jogo Red Bull e Atlético, empate. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final é que o lateral esquerdo Kevson não vestirá mais a camisa da Ponte Preta. O jogador acabou rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho e vai seguir o processo de tratamento no Santos, clube que detém os direitos econômicos do atleta. Um grande abraço, Batistão, e até amanhã. Breno Beretta, destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, Batista, jogadores do Guarani amanhã voltam aos treinamentos pela manhã. O Cachoeira deve ficar de fora dos gramados de 4 a 6 semanas. Com uma contusão no joelho, o Herbert tem uma contusão muscular grau 1, é dúvida para o jogo contra o Ipiranga. As possíveis voltas de Jonathan Costa na zaga e no meio-campo de William Farias. Um abraço a todos e até amanhã. Valeu, CH. Abraço pra você e até amanhã, CH. Abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão. Abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Um abraço, até amanhã. O encerramento foi mais rápido do que coito de coelho com testosterona alta. Boa noite a todos, até amanhã, se Deus quiser. É porque começou Palmeiras e Cerro Porteño. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes com você, lateral foi cobrado, tentou o toque, Roque Júnior não chega na bola, ela volta para o setor de meia direita, Cabo de retaguarda, tenta novamente Quintana, ele bate na bola, levanta muito forte o passe, ele para Coutinho do Velasquez, vai embora para a linha de fundo, tá linha de lado, lateral para a equipe do Palmeiras, bater, lateral para o time do Verde, bater pela direita do campo de defesa, domina Murilo tenta ser jogador no campo de defesa, abre a jogada pela direita, recolhe no campo de ataque, Martins tenta o levantamento à frente, vem pro toque de bola, tentou chegar, a bola não chegou, Roque Júnior, o Rofo sai para fazer a defesa. Rofo foi uma das contratações do Cerro Porteño, viu, Ulisses? Não estava na fase de grupos. O goleiro argentino foi a opção depois da saída do Arias. Já fez a primeira defesa. E vem pro jogo, tenta descer novamente, vem pro toque de bola, aperta na marcação, erra novamente o time do Palmeiras com o Andrés. A bola volta na ponta, tenta descer novamente o time. O toque de bola no meio. Ela chegaria pro Bobadilha, vem no carrinho, afasta o